Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sexta-feira e nós estamos encerrando o nosso devocional falando de coisas boas dessa semana. Semana que vem tem mais, hein? Nessa semana nós estamos juntos desde segunda-feira e hoje eu quero que nós possamos encerrar juntos pensando sobre princípios bíblicos que promovem a paz. Sabe, meus irmãos, são tempos em que nós vemos que a paz tem sido roubada dos nossos corações, não é verdade? Então, que nós olhemos nesse dia para aprendermos e internalizarmos princípios bíblicos para que a gente pratique e a paz seja promovida, que nós sejamos promotores da paz. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Primeiro princípio bíblico para estabelecer a paz é você pensar antes de falar e antes de agir. Quantas coisas a gente poderia ter evitado se a gente fizesse isso, né? Tiago diz o seguinte, que a gente deve ser pronto para ouvir, mas tardio para falar. Irmãos, é melhor ouvir, porque ouvindo a gente aprende e consegue discernir. É melhor a gente ouvir mais e falar menos. E ele ainda diz, né, tardio para se irar. Quando a gente pensa antes de falar e de agir, nós evitamos grandes problemas e estabelecemos a paz onde nós estamos. Um segundo princípio para estabelecer a paz, promover a paz, está em Provérbios capítulo 26, verso 20, quando diz assim: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante cessará a contenda. O segundo princípio para promover a paz é não revidar. A Bíblia diz assim que sem lenha o fogo se apagará, e sem gente para contender, a contenda deixará de existir. Que você seja essa pessoa que não revida, que não tenta viver a sua justiça própria, mas que deixa Deus julgar entre todas as coisas. E eu não estou falando para você ser bobinho, não. Eu estou falando para você ser sábio, porque há situações que é melhor nós ouvirmos e não revidarmos. O terceiro princípio nós encontramos em Provérbios capítulo 17, 14, que diz assim: como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que sejas envolvido, afaste-se da questão. O terceiro princípio para você evitar contendas é que, se você estiver com raiva, você se retirar daquele lugar. Sabe, gente, o salmista diz o seguinte, né? Saia antes que você seja envolvido pela questão. Às vezes a gente está tão acalorado que a gente acaba falando coisas e a gente acaba perdendo a razão. Se você sair do lugar da contenda, do espaço físico da contenda, provavelmente você não vai responder, não vai falar e não vai ter daquilo que se arrepender no futuro. O quarto princípio está em Mateus capítulo 5, 23, palavras do nosso Mestre Jesus, quando ele diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-se primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a sua oferta. A quarta direção e conselho que a Bíblia nos dá, o quarto princípio bíblico para promover a paz, é pedir perdão. Sabe, a Bíblia diz que se alguém tem alguma coisa contra você, que você deve pedir perdão. Que o primeiro passo deve ser nosso, que a gente não precisa ficar esperando que as outras pessoas deem um passo em nossa direção para que nós peçamos perdão. Não, a Bíblia diz que quando nós não pedimos perdão, as nossas ofertas, a nossa comunhão com Deus é interrompida. O quinto e último princípio que a palavra de Deus nos aponta para que nós possamos promover a paz onde nós estivermos é Efésios capítulo 3, versículo 2, quando diz: antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O quinto princípio é você perdoar. Se o quarto é pedir perdão, o quinto é perdoar. Que sejamos prontos, rápidos, misericordiosos para perdoar e que nós possamos continuar a nossa caminhada perdoando as pessoas que nos ofendem, porque Jesus fez isso conosco. Então, pensar antes de falar e de agir, não revidar quando nós formos provocados, quando nós estivermos com raiva, nos retirarmos do espaço físico, pedir perdão e perdoar, são princípios bíblicos que promovem a paz.
Meus irmãos, que nós possamos ser os promotores da paz onde nós estivermos. Que Deus abençoe você, uma excelente sexta-feira e até uma próxima oportunidade.